Com diversos contratos chegando ao fim nesta temporada, o São Paulo perdeu o meio-atacante Maxwell no último domingo. Contratado do Atlético Mineiro por 3,6 milhões, o atleta chegou ao São Paulo em 2017 a pedido de Rogério Ceni. No entanto, sob o comando do treinador, jogou apenas um jogo pelo São Paulo. Somando todas as suas atuações pelo clube, Maxwell disputou 9 jogos com a camisa são paulina e marcou um gol. Depois foi emprestado ao Grêmio, onde jogou 12 jogos e depois se transferiu ao Paraná também por empréstimo do São Paulo. No total, o custo da operação que levou o atleta ao São Paulo foi mais de 10 milhões, juntando o valor pago ao Atlético Mineiro e seus vencimentos mensais. Agora o atleta está livre para assinar com qualquer clube. De 3 a 4 semanas, esse seria o período ideal para os jogadores do São Paulo e dos outros times se recondicionarem antes da volta das competições. Na visão de Pedro Campos, um dos preparadores físicos do São Paulo, esse prazo inclusive é consenso entre os preparadores dos times da elite do Paulistão, segundo Campos. Durante a pandemia do coronavírus, eles montaram um grupo de WhatsApp no qual trocam experiências e ideias. A intenção, inclusive, é que todos os times do estadual voltem às atividades em uma data parecida. É bem preocupante. Temos conversado com os preparadores do Paulista. Temos tentado organizar entre 3 a 4 semanas de preparação para voltar ao campeonato, com muito cuidado no retorno. Por mais que os jogadores estejam treinando, não são atividades específicas para o futebol, disse Pedro. Pedro revelou a participação e a importância do treinador Diniz nas atividades à distância. Os outros integrantes da comissão técnica também realizam reuniões entre 1 semana e 15 dias. A cobrança é de cada um e o grupo ser bom e profissional é fundamental. Há um desgaste menor, a cobrança deles é interna mesmo. O Diniz tem falado periodicamente por telefone individualmente. A fala do treinador é mais pesada, ajuda bastante. Temos contato direto com o Diniz e estamos nos falando bastante. O preparador de São Paulo disse estar atento ao retorno do campeonato alemão, no qual houve uma série de lesões. Ele, inclusive, pediu ao setor de análise de desempenho as imagens das partidas. Algumas foram por trauma, que acho que tem a ver com esse tempo enorme parado. Aí perde o tempo de bola e de jogo. É mais nesse sentido de não estar acostumado novamente com as partidas e chegar atrasado nos lances. A musculatura também pode ter acontecido por esse fato, mas é difícil julgar. Lesões acontecem, prevenir é muito difícil. São muitos fatores: treinamento, descanso, alimentação. Se tem lesão prévia, é muito comum ter uma nova lesão. Finalizou. O São Paulo pretende trabalhar no mercado da bola nos próximos meses para reforçar o seu caixa. Nesse sentido, a principal esperança é Igor Gomes. Promessa desde as categorias de base, ele tem a carreira monitorada pelo Real Madrid e tem bom rendimento nos últimos meses. Para que o jogador fique ainda mais valorizado, o São Paulo aposta no passaporte português que o jogador deve obter nos próximos meses. Com o documento, ele não teria de utilizar uma vaga de jogador estrangeiro em equipes europeias. O pai de Igor Gomes já deu entrada no processo, no entanto, por causa da pandemia do coronavírus, talvez a liberação demore um pouco mais do que o esperado. A imprensa internacional acredita que o Real Madrid estaria disposto a desembolsar 45 milhões de libras para contratá-lo. Se uma oferta dessa chegasse ao São Paulo, a diretoria não teria como negar. Seria a maior transação da história do clube. Até hoje, a maior venda foi de Lucas Moura por 43 milhões de euros ao Paris Saint-Germain em 2012. Com o reconhecimento de sua evolução e da titularidade, Igor Gomes recebeu valorização salarial neste ano. O tempo de contrato, porém, ainda é o mesmo, com o acordo sendo válido até o dia 31 de março de 2023.